Bom dia, sexto ano. Vamos começar o nosso módulo 2 hoje. Esse módulo veremos os povos mais antigos que a gente conhece e que tem a ver com a nossa história também, né? Vamos ver no capítulo que a gente começa hoje os mesopotâmicos e os egípcios. Aí depois veremos povos do continente americano, que aqui tivemos povos tão antigos quanto em outros locais do mundo, indígenas no Brasil e, por fim, o Ocidente Clássico. Você vai entender o que é esse Ocidente que tanto se fala, vira e mexe no jornal, tá falando de Ocidente, essas coisas. Começando hoje com os povos mesopotâmicos e egípcios, eles eram povos que formaram civilizações muito importantes no início do que a gente chama de antiguidade. Eles tinham conhecimentos em diferentes áreas, eram muito inteligentes, sendo capazes de criar sistemas de escrita complexos com os quais registraram sua história, seus costumes e suas crenças religiosas. Os mesopotâmicos e os egípcios disputam em si não uma disputa, lógico, que tem até hoje, mas os historiadores ficam muito em dúvida qual dos dois que inventou a escrita. Por quê? Por que isso, professor? Porque a escrita foi inventada. A escrita não é algo que tem na natureza, aí alguém foi lá, achou e, nossa, escrita, letras. Não. A escrita foi algo que alguém pensou em como botar o que se fala em símbolos. E aí esses símbolos foram evoluindo com o tempo para se tornar hieroglifos e depois virou letras. Mas é tudo parte de um processo de invenção. A gente vai ver isso um pouco hoje. Começando pelos povos mesopotâmicos. Como vimos no capítulo 3, a região da Mesopotâmia começou a ser habitada há cerca de 8.000 anos atrás. Entre os povos que viveram na região estavam os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas, os assírios e os caldeus. Alguns deles, se você for religioso, vai na igreja, alguns desses povos você pode até vir a ouvir falar nas histórias bíblicas. Por quê? Porque os israelenses, o povo de Israel, ele conviveu com esses povos. Não que eles tenham surgido nesse exato momento como uma civilização, junto dos egípcios, babilônicos e tal, mas Babilônia, Egito, foram cidades que duraram muitos séculos. E aí chegou-se a conviver os israelenses com os egípcios, por exemplo. E por isso que tem Egito em certas passagens bíblicas. Os sumérios, que viveram na região do atual Iraque, foram os inventores da mais antiga forma de escrita, a cuneiforme. Então, a cuneiforme é a mais antiga que a gente sabe. A gente pode vir a descobrir alguma que é mais antiga ainda. Mas hoje, o que a gente sabe é que a cuneiforme é a mais antiga. Eu falo isso até porque se você ficou em dúvida e vai lá procurar no Google, escrita mais antiga da humanidade. No Google você pode achar coisa que não é verdade, que é só suposição. E você vai ficar confuso. Por isso que eu estou explicando. A escrita cuneiforme dos sumérios é a mais antiga que a gente conhece. Pode ser que tenha uma mais antiga. Mas que a gente comprovou que é escrita mesmo é a cuneiforme. Como assim, professor? Comprovou que é escrita mesmo? Simples. Tem gente que confunde a questão de pinturas em cavernas com uma forma de escrita. E não é. A escrita em si, ela tem certas regras de funcionamento que as pinturas nas cavernas não têm. Então, são propósitos diferentes.
para o mesmo fim, comunicação. A escrita cuneiforme foi inventada na Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos pelo povo sumério. Provavelmente por causa da necessidade de se registrar quantidades de produtos agrícolas, de animais e as trocas comerciais feitas entre as pessoas. Ou seja, a escrita, ela foi... Desculpa, turma, deu um cortezinho no vídeo. Enfim, a escrita ela foi pensada para ser usada de uma maneira prática no primeiro momento. Que a gente acha que é isso. Por que a gente acha que é isso? Porque o pedaço de escrita mais antigo que a gente conhece, ele fala sobre uma troca comercial entre, se me lembro bem, entre os sumérios e os egípcios. É isso mesmo, entre os sumérios e os egípcios, trocando cereais. Então a gente já vê aí um exemplo que, olha, eles escreveram isso para registrar essa troca comercial. Mas a escrita deve existir há mais tempo que isso. Afinal, eles deviam já saber aí um tempo para poder registrar. Se eles já sabiam mais um tempo, vamos botar aí uns 100 anos atrás do que a gente está vendo. E aí a gente vai vendo que quais são os assuntos que essas coisas que a gente encontra nesse período abordam. É sempre a questão prática de logística, de quantidade de material, uma troca comercial, um registro de que a produção fez, por exemplo, 100 quilos de trigo, um exemplo. Então, para isso que a escrita foi pensada no início. A escrita cuneiforme recebeu esse nome por causa do formato de cunha triangular do instrumento usado para fazer as marcações na argila. Eu vou procurar depois uma imagem dessa ferramenta, que eu tenho quase certeza que tem, para vocês terem uma ideia de como era. E lógico, o nome cuneiforme não era o nome que eles davam para sua escrita. Eles davam outro nome, que a gente não sabe, mas eles davam outro nome. E esse nome cuneiforme foi dado pelos arqueólogos e historiadores que descobriram e estudaram esses pedaços de argila que vinham escritos. Inicialmente, a escrita era pictográfica, ou seja, formada por desenhos simples de elementos naturais, pessoas, animais e utensílios do dia a dia. Por exemplo, o desenho de um sol representaria objetivamente o sol. Ou seja, então, o início da escrita ela vem com desenhos. Por que por desenhos? Porque era uma maneira até meio que herdada lá da época das cavernas para poder pôr em uma coisa que pode ser levada, como uma placa de argila. Então, é já a questão da tradição. Pega-se aquela tradição antiga e vai se desenvolvendo ela. Por isso que isso começou pictográfico. Depois a escrita adquiriu características ideográficas. Ou seja, alguns símbolos passaram a representar ideias, sentimentos e coisas mais abstratas. Por exemplo, o desenho de uma mão poderia representar o verbo proteger. Por exemplo, uma mão assim podia ser proteger, uma mão assim podia ser atacar, uma mão assim podia ser pare, uma mão assim podia ser indicando uma localização ou uma ordem. Uma mão assim era de aceito, assim de negado. Então, eles começaram a usar a questão ideográfica para que a língua ficasse mais complexa. Porque, por exemplo, se você for ter que desenhar tudo de uma forma para passar informação, nem sempre a informação pode ser bem entendida. Um exemplo, eu boto figura do sol, boto figura de uma floresta, boto figura de um alce. Pronto.
sol, floresta, alce. Aí a pessoa que recebe a minha correspondência entende que quando tiver dia, vamos na floresta caçar alce. Mas eu queria dizer que para caçar a alce, vá de dia na floresta. E aí ela vai ficar lá me esperando e eu não vou. Então a questão da comunicação ela foi sendo necessária ter mais complexidade para poder ela ser efetiva. Com o tempo, foram criados alguns símbolos para representar o som das palavras, adquirindo características de escrita fonética. Esse tipo de escrita, cada símbolo representa um som ou uma sílaba, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. O A faz som de A, o B, B, E, F, F, G, G, H, H. É para poder tornar mais fácil a formação da informação. Assim, a escrita cuneiforme ganhou maior capacidade de expressar a fala humana e foi adotada por outros povos da Mesopotâmia, como os babilônios e os assírios. Quando começou-se a usar isso, a ideia da escrita não ficou só na Suméria, até porque eles eram um povo que se comunicava entre si. Os mesopotâmicos eles eram muito ligados por causa de comércio. Então, quando eles começaram a ver, olha, lá na Suméria eles usam uma coisa para poder gravar em argila informações para não serem esquecidas. Aí outro povo, interessante, vou mandar alguém lá aprender. Aí aprendia e voltava. Ó, se faz assim para poder botar algo que eles chamaram de números. Por exemplo, 2 vacas. A gente tem um 2 aí, um símbolo 2 para indicar a quantidade. A gente vai botar na argila. E a ideia foi se espalhando, foi se desenvolvendo e assim foi se popularizando a escrita. Temos aqui algumas imagens interessantes. Por exemplo, um tablete de argila sumério com escrita cuneiforme de por volta de 2500 a.C. Para ver, eles pegavam realmente a argila em si na natureza, faziam uma placa de argila, ainda mole, aí eles iam batendo e deixavam endurecer para a mensagem ficar. E aqui embaixo temos um conjunto de coisas interessantes. Os mesopotâmicos esculpiam imagens e símbolos cuneiformes em cilindros para serem passados sobre argila úmida. Esses cilindros funcionavam como uma espécie de carimbo e podiam representar cenas e conter o nome do seu dono, funcionando como uma assinatura. Ao lado, cilindro e relevo sumério produzidos em 2100 a.C. Esse é o cilindro. E se escrevia geralmente aqui embaixo, se gravava no cilindro, a cena, o símbolo, o emblema, o nome de quem você queria. Aí você ia lá na argila e ficava na argila o que você queria. E aqui uma placa de escrita. Essa aqui a gente já vê que ela é mais avançada que essa. Essa, ela já tem uma forma lógica de escrita pensada para poder ficar mais fácil de ler e até de se produzir também. A religião na Mesopotâmia. A religião dos povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade e, na época, foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um círculo achatado, no qual se incluía o céu. Ao redor do céu, terra, existiria o mar, que sustentava tudo. Ou seja, a ideia deles é que o mundo ele meio que ficava boiando num grande mar. Eles acreditavam também em vários deuses. Cada cidade possui sua própria divindade com seu respectivo templo. Eles viam os deuses até como deuses reis. Por isso que eles faziam essa divisão de nessa cidade a gente reza para o deus An. Aí na cidade mais para o norte a gente reza para o deus Anu. E vai dividindo cidade por deus. E essa religião
deles é chamada de zoroatrismo. O zoroatrismo é dita a religião mais antiga da humanidade, que a gente tem registro. E ela deu depois forma para outras religiões. Especula-se, não é fato comprovado, que, por exemplo, a religião egípcia ela foi derivada um pouco do zoroatrismo. A religião grega também foi um pouco derivada do zoroatrismo e da egípcia. Então tem-se aí uma certa influência dessa primeira religião da região ali, que também acaba sendo hoje, que a gente saiba, a mais antiga que existiu. A natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses ou deusas. A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica. Os deuses não eram considerados iguais. Os mais importantes formavam um quarteto, que controlava o que os sumérios acreditavam ser os 4 principais domínios da natureza: o céu, o ar, a terra e a água. E dessa maneira que esses 4 eram meio que representados até em hierarquias entre si. As principais divindades sumérias eram Nanu, deusa do mar; An, deus do céu; Ki, deus da terra; e Enlil, deus do ar. Ao lado, relevo sumério de aproximadamente 2500 a.C., representando Enlil. E embaixo aqui, na página, temos uma imagem de um zigurate. Os zigurates eram enormes construções criadas pelos povos da Mesopotâmia para servir de moradia aos deuses. Ou seja, era um grande templo religioso que eles faziam. Era uma pirâmide geralmente era uma pirâmide de escadas. Em seu topo ficava o templo dedicado ao deus da cidade. Abaixo, temos aqui na imagem, temos ruínas dos zigurates da cidade suméria de Ur. Ur, uma das principais cidades dos sumérios. Construído por volta de 2100 a.C., em homenagem a Nana, deus da lua. E os sumérios, eles foram um dos povos de maior expressão dessa antiguidade inicial. Eles chegaram a se expandir pela região, eles fizeram um reino bem forte. Assim como outros povos também fizeram. A gente vai ver depois na aula que vem, os egípcios. Os egípcios também foram expansionistas. Eles também formaram um império egípcio. E a questão da dominação era muito pela questão de ir atrás de recursos. Como o conhecimento estava sendo produzido por eles, e a região em si não é uma região muito rica em recursos, como assim, professor? Eles não estavam fazendo uma sociedade ali? Estavam, em volta dos rios. Mas, dessa maneira, eles não tinham tanto espaço de habitação. Porque eles só conseguiam habitar perto de água doce. Faltava-se ainda naquela época um certo conhecimento, por exemplo, para criar uma cidade no meio do deserto. Que hoje a gente tem. Hoje a gente pode fazer isso. Na época, eles não tinham como. Então, a disputa por recursos era grande. Os sumérios atacaram e se defenderam de diversos povos, por causa da questão até, principalmente da água. E isso também vale para os egípcios, que a gente vai ver na aula que vem. A gente vai ficar por aqui. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais curtinho. Vou fazer alguns comentários da prova assim que quem ficou de segunda chamada entregar a prova. E eu acho que eu vou comentar mesmo lá no Telegram. Eu não vou deixar para comentar em um vídeo separado não. Acho mais fácil a gente conversar por texto. E vamos fazer uma atividade do livro. Vamos fazer a página 280 agora em aula. Beleza, turma? Vamos lá para o Telegram.